Hello everybody, welcome to our English class today. Today the name of our class is Have You Ever? The last weeks we talked about jobs, about professions, we talked about skills, about interviews, education, weaknesses, strength, everything related to jobs, right? And today, we talked about goals too. Goals, objetivos. So today, I want to talk about experiences. Depois de ter falado tanto sobre emprego, trabalho, profissões, hoje eu quero falar com vocês sobre experiências, experiences. E para isso vamos usar e conhecer a expressão Have you ever? Have you ever? Vamos lá. Para isso, vamos ter que ter uma olhada lá atrás, em junho, quando conhecemos aquelas tabelas dos verbos. E a primeira, a terceira, a segunda, a terceira coluna. Isso aí já tem uns 3 meses. Mas é bom relembrar isso agora, porque vamos precisar disso. Na época, olhamos a segunda coluna, essa coluna aqui. E fizemos frases como essa. I took the bus at 5 o'clock in the morning. Eu peguei o ônibus às 5 da manhã. At 5 o'clock in the morning. E esse took aqui, ele é o passado de take, né? Que no caso, a gente usa no sentido de pegar o ônibus. I took the bus, eu peguei o ônibus. Então, esse verbo take é um verbo irregular e na segunda coluna, na forma do simple past, do passado, ele vira took. Agora, vamos olhar a terceira coluna. A terceira coluna, ela, às vezes, é um pouco diferente. No caso, o verbo take, ele vira taken. Taken. E com ele, a gente consegue fazer frases como essa. I have never taken a long-distance bus. I have never taken a long-distance bus. Vamos dar uma olhada um pouco mais detalhada nessa frase. Porque essa frase, ela está num tempo verbal que a gente ainda não conhece. É o chamado present perfect. Present perfect. Ele não existe no português, ele é um pouco diferente. Ele é usado para expressar ações que são influenciadas pelo presente, ou também ações que ainda estão acontecendo, ou que foram concluídas recentemente, tem pouco tempo. Tem algumas palavras-chave que nos mostram que vamos ter que usar esse present perfect. Por exemplo, already, já. O yet, ainda. Ever, também significa algo como já ou ainda. Never, nunca. Just é recentemente. E recently, também recentemente. Então, essas palavras nos mostram... Aqui a gente vai precisar usar o present perfect. Como, por exemplo, no caso dessa frase. I have never taken a long distance bus. Eu nunca peguei um ônibus de longa distância. Esse never, ele nos mostra que vamos ter que usar o present perfect. E o que é esse present perfect? Então, ele já está aqui. Vamos dar uma olhada nessas frases. Have you ever taken a long distance bus? Você já alguma vez pegou um ônibus de longa distância? Have é um dos elementos dessa frase. Have e taken. Esse taken, ele é a terceira forma daquela tabela do verbo to take, pegar. Então, o present perfect, ele é formado com uma forma do verbo have. Então, have ou has, quando a gente fala da terceira pessoa singular. E o verbo na terceira forma. Essa terceira forma, vou explicar um pouco mais agora. Só dá uma olhada nessa outra frase aqui, que seria a resposta. No, I have never taken a long distance bus. Não,
Eu nunca peguei um ônibus de longa distância. Vocês já podem ver, tem os mesmos elementos. Tem o have e tem o taken, que é a terceira pessoa, a terceira forma do verbo take. Vamos dar uma olhada de novo nessa coisa das formas. Eu falei, a gente está aqui na terceira coluna da tabela. Essa terceira coluna, vamos ver o que ela é. Vamos lembrar, a primeira coluna é o infinitivo. O infinitivo é a forma base. Essa forma base é quase sempre igual à forma do presente. Vou dar um exemplo. O verbo to work, no presente, é I work, eu trabalho. Só na terceira forma singular, he, ele, ela, she, works, ok? Aí muda, tem o S no final, mas tirando isso, o infinitivo é igual ao presente, ok? I work, eu trabalho. A segunda coluna, ela é o simple past. O simple past é o passado, né? Nos verbos regulares, a gente simplesmente coloca um ED no final do infinitivo, mas nos irregulares, eles são um pouco diferentes, pois que a gente tem essas tabelas para poder decorar as formas irregulares. E então, um exemplo seria I worked, eu trabalhei, né? ED no finalzinho do infinitivo. E a terceira coluna, essa é a coluna que nos interessa agora, é o particípio. O particípio, nos verbos regulares, ele é igual à segunda coluna. Por exemplo, I worked, né? Worked também é o particípio. Só que quando a gente usa esse particípio para fazer uma frase no present perfect, que é aquele novo tempo verbal, a gente ainda coloca um have. I have worked. Só o worked, só o particípio ele também existe no português. No português, o particípio seria trabalhado, ok? Trabalhado, escutado, aprendido, né? Essa forma é o particípio. E no inglês, o particípio é usado nesse contexto dessas frases. I have worked. Eu trabalhei. A gente também diria trabalhei porque a gente não tem uma tradução exata para o present perfect, ok? I have worked. Então, e a gente usa essa terceira forma, a gente usa esse present perfect para falar de experiences, de experiências. E para isso aparece essa frase, have you ever? Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar um cara numa entrevista. Você está numa entrevista de trabalho, por exemplo, e aí o entrevistador te pergunta assim, have you ever traveled by train? Have you ever traveled by train? Você já, alguma vez, viajou de trem? Ok? Have you ever traveled by train? Aí você pode responder assim, yes, I have, or no, I haven't. Ok? Outro exemplo. Have you ever worked with Microsoft Word? Have you ever worked with Microsoft Word? Você já trabalhou alguma vez com Microsoft Word? Yes, I have. No, I haven't. Então, esse have you ever, ele faz o quê? Ele é uma expressão para perguntar se você já fez tal coisa alguma vez na sua vida. Aí a gente usa have you ever done this? Have you ever worked with Microsoft Word? Have you ever traveled by train? E essa frase, ela usa o present perfect. O present perfect é um tempo verbal do passado que a gente usa no inglês para falar de coisas que aconteceram recentemente ou que influenciam o presente. Ok? Então, hoje vocês aprenderam a falar de experiências usando o tempo verbal present perfect. E claro que a gente vai praticar o uso desse present perfect ainda. Por exemplo, vocês agora, no seu homework. Your homework is to make sentences about yourself. Use I have never or I have already. Sua tarefa é fazer frases sobre si mesmo usando a expressão I have never, se você nunca tem feito tal coisa,
o I have already, se você já fez tal coisa. E aí, aqui eu coloquei as frases, as partes, os verbos que vocês devem usar nessas frases. E lembrem que os verbos aqui, por exemplo, make a film, esse make, ele está no infinitivo. Então, é preciso transformá-lo na terceira coluna, na terceira forma daquela tabela que eu expliquei nesse vídeo. Ok, semana que vem vamos resumir esses resultados e vamos ver quem já fez o quê. Vamos ver quais são as suas experiências. Alright, thank you very much for today and see you next week. Bye bye!